Bem-vindos a mais uma aula de biologia e agora é aquele momento da revisão da aula, da gente saber se os conceitos estudados foram realmente assimilados. E se não foi, não tem problema não, que agora é revisão, a gente consegue aí. Então vamos pensar o seguinte, estudamos nessa aula o tecido conjuntivo cartilaginoso e o tecido conjuntivo ósseo. Tem diferença entre os dois? Sim, vimos as principais características do tecido ósseo e do tecido conjuntivo cartilaginoso. Primeira característica do tecido cartilaginoso que vimos é que eles são avasculares. Isso quer dizer o quê, professora? Que eles não apresentam vasos sanguíneos e muito menos nervos. Já ao contrário, quando a gente compara com o tecido ósseo. Tecido ósseo, ele vai ser bastante vascularizado e, além do mais, ele possui a medula óssea, que é responsável pela produção do sangue do nosso corpo. Então, vamos para a telinha e vamos fazer esse momento, né, de revisão. Então, aula 42.2, histologia animal, tecido conjuntivo, parte 2. Vamos lá, professora. Vimos o tecido conjuntivo cartilaginoso. O que será que esse tecido tem que o tecido ósseo não tem? Então, aquele momento aí que vocês vão pegar aí a caneta e o caderno de vocês e vão anotar. Então, ele tem uma característica, que ele apresenta consistência firme, deixa eu marcar aqui, ele apresenta consistência firme, mas ele não é rígido. Isso quer dizer o quê? Que ele não é duro, ele é flexível, firme e flexível. Só vocês, aí eu dei o exemplo aí da nossa orelha externa, que se você apertar essa orelha externa, né, você vai perceber que ela tem essa consistência, ela dá forma, ela tem essa forma, ela dá forma, nossa orelha tem consistência, porém, ela é o quê? Ela é flexível, tá ok? A função. Quais seriam as principais funções do tecido conjuntivo cartilaginoso? Função, sustentação. Além da sustentação, né, quando a gente pensa aí na nossa coluna vertebral, entre uma vértebra e outra, a gente também tem cartilagem, que serve como um amortecedor, né, de impactos. Então, olha aí, mais uma característica também. Então, além da sustentação, ela está relacionada ao amortecimento de impactos, aí a gente pensa nesse exemplo aí da coluna vertebral, e também vai estar revestindo superfícies articulares, facilitando o quê? Os movimentos. Agora aqui uma observação com relação ao tecido conjuntivo cartilaginoso. Substância intercelular formada por fibras colágenas e elásticas e por células do tipo condrócitos. Lembra que são os condrócitos e os condroblastos que vão estar formando esse tecido. E a gente pode até acrescentar aí, né, com relação a esse tecido, que, como eu falei para vocês, ele é avascular. Vou acrescentar aqui mais uma característica. Avascular. Não apresenta vasos sanguíneos e muito menos os nervos. Prosseguindo, vamos falar agora do tecido conjuntivo ósseo, que eu falei aí que a gente já lembra, quando a gente fala do osso, a gente já lembra do nosso esqueleto. E vai apresentar várias funções, mas vamos pensar aqui nas características do osso. Trata-se de um tecido de sustentação definitiva. Eu até dei o exemplo aí, né, que se não tivéssemos o osso, nós não teríamos forma, né? Vamos supor aí, seríamos uma Maria mole, até brinquei aqui com vocês. Não teríamos forma. Então, ele trata-se de um tecido de sustentação definitivo, mas ele tem uma característica, ele é rígido, ele é duro e mais forte que a cartilagem, graças à matriz, né, que é formada pelos sais minerais, cálcio e fósforo. Então, graças a essa matriz e essa rigidez que o osso apresenta, né, ele é mais forte do que a cartilagem.
E ele vai apresentar 3 tipos celulares: os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos. Então, são esses 3 tipos celulares que vão estar formando o tecido conjuntivo ósseo. E vamos pensar aqui nas funções. Sustentação, sustentar o nosso corpo. Movimentação, que serve de apoio aos músculos, ao tecido muscular, então a locomoção. Reservatório de minerais, cálcio e fósforo, proteção. Nesse caso aí, né, protege o nosso cérebro, medula espinhal e os órgãos vitais, além da formação de células do sangue. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham assimilado o assunto, o conteúdo, tenham gravado as principais funções e características e saiba diferenciar numa atividade o que é o tecido cartilaginoso e o que é o tecido ósseo. Então, até daqui a pouco! É isso aí, alunos! Voltei agora para aquele momento da atividade de sala. Então, qualquer dúvida, manda aqui através das nossas redes sociais um recadinho aqui para a prof, que a gente vai estar respondendo as questões caso vocês tenham alguma dúvida. E se não tiverem dúvidas, eu vou ficar feliz também. Mas vamos lá, vamos para a atividade de sala. Meu diretor já colocou aí no slide, ótimo. Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão, vou fazer a leitura aqui dela e a gente vai, aos poucos, né, vamos dedilhando essa questão. O esqueleto do feto, olha aí, gente, o esqueleto do feto, ele é formado por cartilagem. Lembra que no processo embrionário, antes da formação óssea, nós temos o quê? A cartilagem, que depois de um tempo vai se transformar em osso. Então, o esqueleto vai ser substituído por osso, né? O esqueleto do feto é formado por cartilagem e, posteriormente, é substituído por tecido ósseo em um processo chamado de ossificação endocondral. Em relação aos tipos de cartilagens estudadas no tecido conjuntivo cartilaginoso, qual seria a cartilagem no esqueleto de um feto? Olha aí, gente. Em relação aos tipos de cartilagem que nós estudamos, qual seria, né, a princípio, a cartilagem no esqueleto de um feto? Então, vamos lá. Alternativa A, fala-se que a cartilagem seria a cartilagem do tipo elástica. A alternativa B fala que é cartilagem do tipo colágeno. Mas será que elástico, colágeno é cartilagem? Não seria fibras? Vamos lá. Alternativa C, fibrosa. Alternativa D, óssea, mas osso não é cartilagem, não faz parte do tecido conjuntivo. No caso, não faz parte do tecido conjuntivo cartilaginoso, né? E a alternativa D, hialina. Lembra que falamos de 3 tipos de cartilagem? E já sabemos aí, através dessa questão, já podemos, assim, identificar que elástica, fibrosa, colágena, né, são fibras que fazem parte do tecido conjuntivo. Mas ele não quer saber, ele quer saber o tipo de cartilagem que vai estar formando, né, depois, posteriormente, o feto. Aí ele cita aqui do osso, então, alternativa A, a gente já pode descartar a B, a C, a D, que está bem viajado. Sobrou o quê? Cartilagem hialina, do tipo hialina. Tá bom? Essa sim é a cartilagem que a gente encontra no período ainda, né, que estamos, né, na parte, como fetos, tá bom, gente? Então, a alternativa correta é a alternativa E de escola. Vamos lá, então, agora para a questão de número 2. Questão de número 2, vou fazer aqui a leitura para vocês e a gente vai, né, vai comentando sobre essa questão.
A questão 2, ela fala o seguinte, vou ler e depois eu comento ela. O tecido cartilaginoso, ele é encontrado em várias partes do nosso corpo, tais como orelha, vou marcando aqui, orelha, nariz, traqueia e regiões articulares. Quando a gente fala de regiões articulares, é o encontro de um osso com outro osso. Então, nessas regiões de encontro, né, nós temos o tecido cartilaginoso. Sobre esse tecido, marque a alternativa correta. Então, eu tenho que saber as características do tecido cartilaginoso para conseguir responder a questão e marcar a questão correta. Alternativa A. Vou fazer a leitura aqui, depois a gente verifica qual está correta. O tecido cartilaginoso, assim como a grande maioria dos tecidos conjuntivos, apresenta-se rico em nervos. Espera aí, professora. Rico em nervos. Lembra que eu falei na revisão ainda há pouco que o tecido cartilaginoso, ele é avascular. Quando eu falo que ele é avascular, ele não vai apresentar nem vasos sanguíneos e muito menos nervos. Então, o que mata isso aqui, né? Essa alternativa é que está citando que ele é rico em nervos. E ele não é rico em nervos, tá ok? Então, a alternativa A, podemos descartar. Não marquem ela. Vamos agora analisar a alternativa B. O tecido cartilaginoso é um tecido resistente que possui matriz extracelular rica em sais de cálcio. Quem apresenta a matriz extracelular que é rica em sais de cálcio? É a cartilagem? Não, professora. É o tecido conjuntivo ósseo. Que eu até falei para vocês que o tecido conjuntivo ósseo, além dele, ele serve como uma reserva de cálcio e fósforo ao nosso corpo. Então, a alternativa B também é uma alternativa que não se deve marcar. Vamos analisar a alternativa C. A alternativa C, ela fala o seguinte, que o tecido cartilaginoso é um tipo de tecido epitelial? Não. Né? O tecido cartilaginoso é um tipo de tecido conjuntivo, não é tecido epitelial. Também não está correta. Vamos analisar agora a alternativa D de dado. Ela fala o seguinte, osteócitos, condrócitos e condroblastos são células encontradas no tecido cartilaginoso. Condrócitos e condroblastos realmente são células encontradas no tecido cartilaginoso. Porém, osteócitos faz parte do tecido conjuntivo ósseo. Então, não é a alternativa D. Ficando, por eliminação, a alternativa E, que é o quê? O tecido conjuntivo cartilaginoso não possui vasos sanguíneos. É isso aí. Então, a alternativa correta, por eliminação e pelo conhecimento adquirido, é a alternativa E. O tecido cartilaginoso não possui vasos sanguíneos. Vamos analisar agora mais uma questão. Questão de número 3. Vamos lá. São exemplos de células presentes no tecido conjuntivo ósseo. Ele quer saber quais são as células que vai aparecer agora, que fazem parte do tecido conjuntivo ósseo. Vamos analisar e vamos ver qual é a alternativa correta. A alternativa A, ela fala que os condrócitos e os condroblastos são células presentes no tecido ósseo. Só que a gente estudou hoje e a gente viu que condrócitos e condroblastos não fazem parte do tecido ósseo, fazem parte do tecido cartilaginoso. Então, a alternativa A, descartem ela, não está correta. Vamos analisar agora a alternativa B, B de bola. Melanócitos e mielócitos. Melanócitos fazem parte, pessoal, do tecido epitelial. No tecido epitelial, nós temos os melanócitos, que são
células que estão responsáveis pela produção da melanina, o pigmento que dá cor à nossa pele. Então, de cara aqui, já descarto a alternativa B. Vamos analisar agora a alternativa C, trombócitos e trombina. Professora, a senhora nem falou sobre trombócitos e trombina. Então, também é uma alternativa que vocês vão descartar. Sobrou agora a alternativa D e a alternativa E. Vou ler aqui a alternativa E. Fibrócitos e mieloblastos. Já sabemos que também não faz parte do tecido conjuntivo ósseo. As células que fazem parte do tecido conjuntivo ósseo são os osteócitos, osteoblastos e a gente poderia até acrescentar aqui, né, os osteoclastos, que também fazem parte. Então, nós temos 3 células presentes no tecido conjuntivo ósseo, mas aí nessa questão eles colocaram apenas 2, os osteócitos e os osteoblastos, ok? Mas o osteoclastos também, né, faz parte do tecido conjuntivo ósseo. Vamos agora para a questão de número 4. Só que essa questão aqui, ela já veio premiada. Olha que sortudo que vocês são. Ela já veio com a resposta, mas não tem problema não. Vamos lá. Questão 4. O tecido conjuntivo ósseo, ele é rígido. Isso aí a gente já sabe. Rígido porque ele é duro por conta da matriz, que é formada por cálcio, por fósforo, por sais minerais. E mais forte que a cartilagem. Cite as funções desempenhadas pelos ossos. Função de sustentação, sustentar o nosso corpo, movimento, né? Afinal, ele serve de apoio aos músculos, então locomoção, se você não colocou movimento, mas colocou locomoção, correto. Reservatório de minerais, dos sais minerais, nesse caso, cálcio e o fósforo. Lembrando que o cálcio, o fósforo, junto com a matriz, né, junto com as fibras colágenas, é que faz com que o osso tenha essa dureza, essa rigidez. Quarto ponto, proteção. Nesse caso aí, protege o cérebro, medula espinhal e os órgãos. E já o quinto ponto, formação das células de sangue, né? Vale lembrar que nós temos a medula óssea. E é na medula óssea que nós vamos ter a formação das células sanguíneas. Vamos então agora para a nossa última questão. Nos ossos são encontrados canais situados paralelamente à superfície do órgão, por onde passam capilares responsáveis pela nutrição e oxidação do tecido. Esses canais, que são circundados por anéis concêntricos de ossos, são chamados de quê? Ele quer saber, pessoal, desses canais aqui. Deixa eu marcar aqui, deixa eu só pegar aqui uma caneta, o azul, que eu acho que fica melhor para eu marcar. Ele quer saber aqui sobre esses canais aqui que vocês estão vendo na imagem. Aqui, ó. Como é que eles são chamados? Lacunas? Não. Canais de Hebers? Lamelas? Canais de Wulfram? Ou canais cartilaginosos? A resposta correta, quando ele fala assim de paralelos, de fibras paralelas, ele está falando aqui da vertical, tá, pessoal? Então, o correto aqui da resposta é a alternativa B de bola, canal de Hebers. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham assimilado, tenham aprendido as diferenças de tecido ósseo e tecido cartilaginoso. E até mais!